Bom dia, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Quem lhes fala é o professor Bruno Câmara, o PUP. Espero que estejam bem, espero que seus familiares estejam bem. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos aqui dando no momento digital, momento online. A gente vai continuar falando de nossa querida América e a querida África. A gente vê o nosso tema praticamente do ano inteiro. A gente vai falar hoje sobre migrações no continente americano e migrações no continente africano. É um tema um pouco delicado, que entra uma discussão até quanto que vale a pena ou quanto que é válido imigrar, ou também como é que aceitar essas migrações. A gente vai discutir nas duas próximas aulas, umas duas ou três aulas à frente, sobre as questões das migrações e principalmente como receber os imigrantes, toda a questão da xenofobia, toda a questão dos preconceitos, a formação dos muros, né, os dilemas sociais que envolvem as migrações. Então é um assunto, hoje ele é muito latente dentro do mundo. Talvez a grande crise humanitária que existe dos refugiados no mundo inteiro, nunca houve uma movimentação de pessoas pelo mundo como existe hoje. Nem na Segunda, nem na Primeira Guerra Mundial. Se tu juntar o século inteiro, que foi de maiores migrações, o século passado, a gente junta todos eles e não consegue ainda chegar ao número de migrações que ocorreram nos últimos 20 anos. Porque a movimentação de pessoas forçadas é muito grande. Então, antes de a gente entrar nesse debate mais específico, vamos entender um pouquinho como é que está acontecendo as migrações no nosso continente americano e no continente africano. Então, as migrações na América. Na América, o grande destaque é os Estados Unidos. Os Estados Unidos apresentam a maior população de imigrantes do mundo. São 46,6 milhões de habitantes estrangeiros no território. Então, quando a gente observa muitas séries e muitos filmes, quem gosta, né, de acompanhar essas questões de mídia, até mesmo músicos, a gente percebe que tem muitos que são estrangeiros, há muitos atores, muitos, como é que se diz, pessoas famosas que elas fazem muito sucesso nos Estados Unidos, mas elas não são naturais estadunidenses. Então, também, né, nós estamos falando de uma população de 46 milhões de estrangeiros. Esses 46 milhões são os legalizados, pessoal. Esses são um número assim aproximado dentro dos legalizados. Esse número é maior. Ele deve já estar na casa dos 50 milhões, que a gente vai botar aí os ilegais junto, que aí não tem como calcular se eles não estão registrados. Então é um número expressivo. Por isso que a gente tem tantos problemas relacionados à xenofobia dentro dos Estados Unidos. Os maiores emissores de estrangeiros hoje no mundo: o México, que está no nosso continente, é 12 milhões de imigrantes, pessoas que saíram do México. O México só perde para a Índia, que tem 15,6 milhões de pessoas que emigraram internacionalmente. Então, claro que a gente for comparar a Índia, a Índia tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Comparar o México, que está na casa ali dos 200 milhões de habitantes. Então, a proporção dos imigrantes do México é muito maior. Então, é um número preocupante. A gente se questiona o porquê que há tantos imigrantes no México. O primeiro fator é a questão da proximidade com os Estados Unidos. Então, a proximidade de um lugar rico, de um país rico, desenvolvido, com todas as oportunidades que existem nos Estados Unidos, os caras tendo dificuldade no México vão para lá. O México ele tem problemas sociais graves. Como ele ficou muito próximo aos Estados Unidos, ele virou uma porta de entrada também de muito, muito crime. Por exemplo, drogas. Ele é a ponte. Não que a droga seja produzida no México, mas a droga é levada até o México para entrar nos Estados Unidos. Então, esse trânsito do tráfico
acabou gerando um problema, um poder paralelo dentro do território mexicano, que vem sendo uma luta assim há muitos e muitos anos. Mas, em direção aos Estados Unidos, diminuiu bastante essas migrações mexicanas. Hoje, a grande migração que ocorre para os Estados Unidos vem da Guatemala, de Honduras e Nicarágua. Esses três países hoje são dominados por gangues. A violência que existe dentro desses países é absurda. Então, uma das maiores gangues é a Mara Salvatore, a MS-18. Ela é considerada a gangue mais violenta do mundo. A grande ideia deles não é o tráfico. A grande ideia é a territorialização, é gerar o poder do território. Então eles hoje dominam a Guatemala, Honduras e Nicarágua. A polícia, qualquer tipo de governo não tem voz frente a eles. Eles são muito famosos e são reconhecidos pelos corpos todos tatuados, né? Então, cabeças geralmente raspadas e o corpo inteiramente tatuado. E eles tatuam coisas que representem a gangue deles. Normalmente eles têm o 18 e o 13, que são números de duas gangues fortes, são representados nas tatuagens. E eles usam então da violência. Essa violência dessas gangues faz com que as pessoas imigrem. Elas tentem buscar, né, o desespero faz com que elas queiram sair desses países. Qual é para eles a facilidade? Se a gente olhar aqui no mapa, a proximidade Nicarágua, de Honduras, Guatemala para os Estados Unidos, então é muito mais fácil eles emigrarem para os Estados Unidos. Qual é o caminho que eles percorrem? Por que eu estou mostrando essa imagem aqui das pessoas no trem? Essa é o chamado La Besta. Ele é um trem que ele sai da América Central carregando carga até os Estados Unidos. Ele não entra nos Estados Unidos. Ele fica na fronteira dos Estados Unidos. Mas ele percorre todo esse território, passa pelo México e chega à fronteira. E na fronteira, eles fazem a troca do trem, do produto, muitas vezes. Hoje eles fazem isso justamente porque as pessoas vão pendurado nele. Então as pessoas, qual é a ideia delas? É chegar até a fronteira. Então eles chegam na fronteira do México com os Estados Unidos, eles pulam do trem e tentam correr para dentro dos Estados Unidos. É algo meio... pode ser engraçado, alguns acham graça disso, mas é um problema, é muito triste, porque a maior parcela dessas pessoas não conseguem atravessar a fronteira. Muitos que conseguem são presos e são deportados, outros acabam infelizmente morrendo na travessia, por seca, morrem afogados, ou por animais, né, peçonhentos, e tantas outras tragédias que infelizmente acontecem. Poucos realmente conseguem chegar. Muitos se acidentam no trem, porque estão pendurados sem nenhuma proteção nesse trem. Então, eles passam muitos dias presos aí, às vezes sem água, sem comida, sem dormir, porque estão agarrados ali, e aí acabam desmaiando, acabam entrando em estado de estafa, que é o cansaço extremo, e aí acabam caindo e se machucando, e infelizmente, né, acontecem alguns problemas. Então, ele é chamado de a besta justamente por ter várias e várias histórias de pessoas que se machucam ou que perdem a vida nesse trem. Ele percorre algumas áreas com vegetação, as pessoas batem na vegetação, podem cair, é bem perigoso. As pessoas... é um risco que elas preferem percorrer esse risco do que ficar tem uma chance do que ficar lá sofrendo dentro do país deles, principalmente com a violência. Vão de qualquer jeito pendurado nesse trem. Quando chega na fronteira, muitas vezes eles têm que atravessar, né, os rios que percorrem, e aí tem um outro risco grande. Às vezes as pessoas não sabem nadar, dependem da ajuda de outras pessoas para fazer a travessia, e aí acontecem alguns problemas. A chegada da fronteira, a troca do trem que eu comentei para vocês. Em alguns casos mais extremos, é feita algumas embarcações improvisadas e os caras se jogam no mar. E aí tento fazer a travessia via mar até chegar aos Estados Unidos. É o desespero, pessoal. É a dificuldade financeira e principalmente a violência que existe nesses lugares
tráfico, gangues, faz com que as pessoas queiram sair. Como existe, midiaticamente falando, um apelo muito grande dos Estados Unidos, a gente olha filmes e seriados, né, tão maravilhosos dos Estados Unidos, essas pessoas, elas entendem que elas precisam ir para lá. Como elas poderiam vir para outros países, ou ir para a Europa, ou para outros países, como até mesmo o Brasil. Só que a distância é muito grande. Então, para eles, chegar aos Estados Unidos parece ser mais fácil. Também porque tem um grande, uma grande organização de coiotes, que são chamados os caras, as pessoas que carregam elas até a fronteira e tentam fazer a travessia. Então, existe uma grande organização criminosa que faz essa travessia, cobra caríssimo, $20.000, às vezes $5.000, né? Depende do que tipo de travessia que tu quer fazer, para te levarem até a fronteira. Então também existe um apelo desses caras dizendo: ó, os Estados Unidos é bom, eu levo vocês, é seguro, só que vocês têm que me pagar. E na realidade não tem nada de seguro. Muitas vezes chegam na fronteira, abre uma cerca lá e faz o cara correr pelo deserto para tentar chegar e dizer assim: ó, eu entrei nos Estados Unidos. Se a gente continuar falando de América, mas agora de América do Sul, nós vamos ter a Colômbia como um dos grandes imigrações. Só que no caso aqui da Colômbia é um pouquinho diferente do que acontece na América Central. A Colômbia, as migrações ocorrem dentro do país. Tem uma grande movimentação de pessoas internas. Isso se deve muito por causa de dois pontos. A FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que era uma militância que ficava querendo fazer a derrubada do governo. Eles são uma milícia militarizada e eles queriam derrubar o governo colombiano. No início foi isso, depois eles se associaram ao narcotráfico, criaram fazendas de cocaína, né, fazendas de coca e depois a produção de cocaína e a fazerem a distribuição disso pelo mundo. E então as Farc ela perdeu aquela ideia revolucionária e se tornou uma organização perigosa. Ela praticou alguns atos terroristas, né, ela gerou uma instabilidade política muito grande durante 50 anos. Fazem, eu acho que mais ou menos 5 anos que as Farc entregou as suas forças, ela instituiu o fim. Não há mais revolução, não há mais necessidade da Farc. Então, eles faziam algumas marchas, eles arrebanhavam um número grande de pessoas, de jovens, pelo seu ideal de derrubada do poder do Estado e a formulação de um novo governo revolucionário militar. Eles, né, levavam mulheres, jovens, para o meio da mata e faziam os treinamentos. Era uma estrutura muito grande mesmo, pessoal. E o narcotráfico, aqui o nosso amigo Pablo Escobar, cada um tem o Pablo que merece, nós temos o nosso Pablo e eles têm o Pablo Escobar, que era o grande traficante, o maior, se não o maior traficante, né, que já existiu. Ele tinha um poder sobre a Colômbia muito grande. A história dele é interessante porque ele tinha muito mais poder do que o governo e ele se deixou ser preso. Né? Ele quis ser preso por causa que a opinião pública estava incomodando. Né? As pessoas pediam a prisão dele. E ele disse: então beleza, se vocês querem que eu seja preso, eu vou ser preso. E foi para a cadeia. Né? E de lá ele comandava todo o tráfico da América como um todo. Então ele tem seriados, filmes, tem muita coisa sobre o Pablo Escobar. Ele foi uma grande figura. Só que o problema, assim, apesar dessa figura famosa, ele era um traficante, e isso gerava violência e gerava medo. Então as pessoas, muitas fugiam das suas casas, fugiam das suas cidades por causa do narcotráfico criado também por ele, toda a rede de produção e distribuição que ele tinha. Falando então de Brasil. O Brasil ele tem uma população estrangeira pequena, é somente 0,3% da nossa população. Então, um número bem pequeno, né, gira aí na casa dos seus 60 mil pessoas que são estrangeiras dentro do nosso território. E é pequeno comparado, por exemplo, aos Estados Unidos e ao Canadá. Os Estados Unidos, 15% da população deles, aqueles 46 milhões de estrangeiros, equivale a 15% da população é estrangeira.
e o Canadá tem 22%, sendo que a população do Canadá é muito menor do que a nossa. A população do Canadá está em torno de 50 milhões de habitantes e 22% desses 50 milhões eles são estrangeiros. Claro que boa parte é dos Estados Unidos, pela proximidade, mas é um número bem significativo. A região sudeste é a que mais abriga imigrantes, 40%, porque os imigrantes vêm para cá em busca de regiões urbanizadas e industrializadas, e a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, oferecem bastante dessa característica que os imigrantes buscam. E 33% da população que migra para o Brasil já possui ensino superior. Isso é um dado interessante, porque a gente tem um número de, digamos, 60 mil estrangeiros, 20 mil deles já possuem ensino superior. Isso qualifica a mão de obra desse imigrante para o Brasil. Isso é e esses 33% já é maior do que a média do nosso país. O Brasil ele teve uma das grandes ondas imigratórias, agora recentes, né, do Haiti. A gente teve solicitações de refugiados de 2004 a 2015 muito grande, vindas do Haiti. A gente tem aqui na região do Vale está acostumada com os haitianos. A gente tem mais de 79 nacionalidades que pediram refúgio ao Brasil. Os haitianos é o que mais pediram. Então, de 2004 a 2015, nós tivemos um grande número de migrações, principalmente a partir de 2010, depois do terremoto que atingiu o Haiti, aumentou o número dessas migrações pela dificuldade do país deles. Só que nos últimos anos, a migração haitiana diminuiu e aí começou uma outra onda migratória que agora é dos venezuelanos. A gente sabe de todo o problema que a Venezuela vive, toda a crise econômica e humanitária que a Venezuela vive, e com isso houve essa movimentação grande para cá, para o Brasil, principalmente no estado de Roraima, mas de Roraima eles foram repassados para todos os outros estados do Brasil. A gente sempre eu gosto de salientar, não vamos enxergar o imigrante como um problema, nós vamos ver que o imigrante, mais para frente, vamos conversar sobre isso, e vamos perceber que o imigrante ele não é um problema, pelo contrário, o imigrante pode salvar a nossa economia, mas existe uma resistência muito grande, um preconceito muito grande ainda, e aí por isso que eles soam como algo ruim. Até assim, o refugiado, pelo fato de, o cara vem pra cá porque ele perdeu tudo no país dele, aí ele vem pra cá. Pois é, mas esse cara que vem, muitas vezes ele já tem um ensino superior, então ele pode ele já vai trazer toda a sua carga de profissional junto. Então ele não é um imigrante dispensável, como se algum imigrante fosse dispensável. Então isso é importante a gente pensar. Mas a gente vai discutir isso mais nas nossas próximas aulas. O Brasil, ele tem o visto humanitário. Ele tem uma ideia, esse visto humanitário ele foi um programa criado em 2014, que é um sistema de abrigo a pessoas que têm necessidades econômicas. Os refugiados ou imigrantes em vulnerabilidade social. Então, a gente tem todo imigrante ao chegar no Brasil, ele recebe os documentos e a carteira de trabalho. Então, e ele tem até sair o visto de permanência dele no país, ele obrigatoriamente ele precisa trabalhar. Então, esse é o passo. A ideia é que ele chegue no Brasil e ele não fique parado, ele já começa trabalhando. Por quê? Ele veio para cá justamente porque ele passava por necessidades. Então, ao chegar ao país, ele vai ter a oportunidade de ter trabalho. Então, no setor de imigração, ele já sai de lá com a carteira de trabalho. E dali ele já começa, já tem empresas, pessoas, ONGs, que já ficam na porta da imigração, já oferecendo trabalho para eles. Então, eles têm que estar trabalhando enquanto o visto deles não sai. Então, eles precisam ter a carteira de trabalho assinada. Então, isso, por um lado, é legal, porque eles já saem de cara no mercado de trabalho. A discussão que se tem é porque o Brasil virou um grande receptor de pessoas. E será que o Brasil tem capacidade, ou será que o Brasil está preparado para receber tantas pessoas de uma vez só? Essa é a pergunta que se faz. A gente vai ver um pouquinho mais para frente também.
porque não é o momento agora, é só a gente entender um pouquinho das migrações. África. A África, grande movimentação africana não é para fora do continente, é dentro do próprio continente. Os grandes problemas sociais, as guerras civis que acontecem dentro do continente africano, fazem com que eles se movimentem ali dentro. Guerra civil gera miséria, gera fome, instabilidade política, não há um desenvolvimento do país, é um problema grave. E aí então faz com que as pessoas movimentem-se. Elas buscam fugir. Elas não pretendem sair pensando que vai para um país já para trabalhar. Não, primeira coisa, sobreviver. Eu preciso sair desse vilarejo, preciso sair da minha cidade, porque as milícias da guerra civil estão matando todo mundo. Eu preciso sair daqui. A miséria, ou eu fico aqui, vou morrer de fome, ou eu pego um caminhão, vou caminhando, sei lá, dou um jeito, tem que sair daqui. Não importa o país que eles vão, importa que eles sobrevivam. Essa é a ideia. Então, por isso que aqui no mapa tem esse monte de setas circuladas, elas estão passando por vários países, porque a circulação é essa. As pessoas simplesmente saem dos seus locais em busca de vida, né, de sobrevivência. Então, isso tem sido a grande tônica das migrações africanas. Contingentes gigantes de pessoas circulando. Claro que nós temos muitas pessoas que atravessam o mar Mediterrâneo e chegam até a Europa. Eles vêm aqui pelo norte da África e vão para a Europa. Ou os que circulam aqui em direção à Península Arábica e tentam entrar na Ásia e depois entrar na Europa. Temos muitos. E alguns conseguem vir para a América. Chegam até o Brasil, por exemplo. A gente tem um grande contingente de ganeses e congoleses que vieram em busca de refúgio aqui no Brasil. Então, esse é dos problemas. O que eu tenho percebido? Essa circulação interna africana tem resultado na urbanização, principalmente da África subsaariana, que é a África Negra. As cidades estão se tornando altamente populosas e muito rápido. Então, são países que já passam por uma dificuldade financeira, em alguns casos, e de repente eles veem um boom das cidades, elas crescendo muito rápido. Então, a favelização, o processo de periferia tem crescido junto. Não que todas as cidades africanas são representadas por essas fotos, pessoal. Essas 3 fotos aqui que eu estou mostrando, elas representam a velocidade de crescimento das cidades. Então, quando não há uma ordenação, quando não há um controle, um cuidado com essas migrações, elas podem se transformar nisso. Por quê? Ninguém espera que uma cidade que tenha 5.000 habitantes, ela possa em 10 anos ter 1 milhão. Ninguém imagina isso. Imagina-se que ela vai crescer gradualmente. Em 10 anos ela vai sair dos 5 para os 10 mil. Em 10 anos mais 5 mil e assim por diante. E o que está acontecendo com algumas cidades na África? Elas estão saindo de uma população de 1 milhão para 1.500.000 em questão de 10 anos. Porque as migrações elas são muito grandes e de forma desordenada. E aí então tu não consegue acompanhar esse crescimento. E automaticamente a gente gera uma favelização. E aí nós temos um problema grave dentro das cidades. Então é uma questão que a gente precisa pensar, que ao receber as migrações, tu tem que ter um preparo de estrutura para isso. Então, não que tu não possa receber os imigrantes, mas tu precisa se estruturar para isso. A gente percebe no Brasil, cidades como Itajaí já vêm produzindo essa estrutura. Né? Eles já vão pensando nisso, né? Em aumentar os bairros, de criar hospitais, postos de saúde, escolas. Eles estão ampliando, já prevendo uma carga migratória maior. Isso é legal. Agora, quando não se tem, nós estamos falando de países na África que sofrem com problemas de política, como é que os caras vão se estruturar? Simplesmente vão amontoando as pessoas. Então, a gente viu hoje um pouquinho sobre continente americano e continente africano nas questões de migração. Próxima aula, então, a gente dá abertura principalmente aos debates. Fico à disposição de vocês, então, para tirar as dúvidas, né, ou comentários que vocês tenham sobre as migrações. Um grande abraço e até a próxima aula.